E aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem pra lá de interessante, explorando um dos conceitos mais malucos da ficção científica, a antigravidade. Tipo, será que um dia a gente vai poder dar um tchau pra gravidade e sair flutuando por aí? Apesar de ainda não termos a fórmula mágica para controlar ou driblar a gravidade, a ciência, sempre ela, já tem algumas teorias pra lá de interessantes sobre o assunto. Bora desvendar esse mistério? Para desvendar os segredos da antigravidade, primeiro a gente precisa entender direitinho como a gravidade funciona, né? E quando o assunto é gravidade, a gente tem que chamar o cara Albert Einstein. Com a sacada genial da teoria da relatividade geral, ele descreveu a gravidade como uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Imaginem um lençol bem esticado, tipo aqueles que a sua avó colocava nos móveis, risos. Se a gente jogar uma bola de boliche bem no meio, o que acontece? O lençol vai afundar, certo? É mais ou menos isso que rola com a gravidade. Objetos com muita massa, tipo a Terra, criam uma depressão nesse lençol, que a gente chama de espaço-tempo, atraindo tudo ao redor. Mas e a antigravidade, como é que fica? A parada é que a relatividade geral não dá o passo a passo de como desligar a gravidade. Mas calma, a esperança é a última que morre. Alguns físicos acreditam que se a gravidade está ligada à curvatura do espaço-tempo, quem sabe a gente não consegue dar um jeitinho de manipular essa curvatura, né? Tipo, criar uma bolha de espaço-tempo distorcido ao redor de um objeto, isolando ele da força gravitacional. E a matemática da parada toda não descarta essa possibilidade, viu? A parada fica ainda mais interessante quando a gente fala de buracos de minhoca. Sabe aqueles atalhos no espaço-tempo que a gente vê nos filmes, conectando pontos distantes do cosmos? Pois é, a relatividade geral também prevê a existência deles. Imagina só, viajar para outras galáxias rapidinho, sem precisar de uma nave espacial super veloz. Mas, assim como a antigravidade, os buracos de minhoca continuam sendo um mistério. A ciência é um quebra-cabeça gigante, e o que hoje parece impossível pode virar realidade amanhã, né não? Segurem os chapéus, porque na busca pela antigravidade, a gente vai se aventurar no mundo da matéria exótica e da energia escura. Começando pela matéria exótica, essa aí é diferente da matéria que a gente conhece. Ela teria propriedades pra lá de estranhas, como massa negativa. É isso mesmo que você ouviu. Massa negativa. Enquanto a matéria normal atrai outras coisas pela gravidade, a matéria exótica faria o contrário. Ela repeliria a matéria normal. Seria tipo um ímã ao contrário da gravidade. Com a parada da matéria exótica, a gente poderia criar escudos antigravitacionais e naves espaciais que flutuam, tipo mágica. Mas, segura a emoção. A matéria exótica ainda é um conceito teórico. É tipo aquela receita de bolo que você viu na internet, mas ainda não testou. E a energia escura? Essa aí é um mistério ainda maior. Ela é tipo um fantasma, que compõe a maior parte do universo e está acelerando a expansão do cosmos. É como se o universo estivesse crescendo cada vez mais rápido, impulsionado por uma força invisível. Se a gente conseguir entender e controlar a energia escura, quem sabe a gente poderia usar esse poder para anular a gravidade. A parada é que a ciência está sempre correndo atrás, e o que hoje parece impossível pode virar realidade amanhã, né não? E se a chave para a antigravidade estivesse num lugar muito, mas muito pequeno, tipo, absurdamente pequeno? É aí que entra o efeito Casimir, uma parada que parece mágica, mas é física pura. Imaginem duas placas de metal, lisinhas como um espelho, flutuando no vácuo. No mundo quântico, o vácuo não é exatamente vazio, é tipo um mar de partículas virtuais que ficam aparecendo e desaparecendo, tipo pirilampos. E essas partículas, mesmo sendo fantasmas, exercem uma pressão real no mundo físico. É aí que a brincadeira começa. As placas metálicas delimitam um espaço entre elas, onde algumas partículas virtuais não conseguem nascer. Com isso, a pressão exercida pelas partículas virtuais de fora das placas fica maior do que a pressão de dentro. E o que acontece? As placas são empurradas uma em direção à outra. É tipo mágica, mas é física. O efeito Casimir mostra pra gente que as travessuras do mundo quântico podem gerar forças reais no nosso mundo. E se a gente pudesse controlar essas forças?
Quem sabe a gente conseguiria criar a tão sonhada antigravidade. Mas calma lá, ainda estamos longe de controlar as artes do mundo quântico com precisão. Mas o efeito Casimir é um sinal de que o universo guarda muitos segredos, e a antigravidade pode ser um deles. Na nossa busca pela antigravidade, a gente precisa falar dos supercondutores, materiais que parecem ter poderes mágicos. Em temperaturas super baixas, tipo muito frio, esses materiais sofrem uma transformação radical e viram supercondutores. Nessa vibe supercondutora, os elétrons deslizam pelos materiais como se estivessem numa pista de patinação no gelo, sem nenhuma resistência. E é aí que entra o efeito Meissner, que mais parece mágica. Quando um ímã chega perto de um supercondutor, o supercondutor cria um campo magnético que repele o ímã. É tipo um escudo magnético. E o resultado? Levitação magnética. É como se o supercondutor dissesse: sai pra lá, ímã, aqui você não entra. A levitação magnética é a prova de que a gente pode usar truques eletromagnéticos para vencer a força gravitacional. E a parada fica ainda mais interessante. Existem teorias que tentam conectar a supercondutividade com a manipulação da gravidade. Alguns cientistas acreditam que, em condições especiais, os supercondutores podem interagir com o campo gravitacional de maneiras ainda mais misteriosas. Imagina só controlar a gravidade usando supercondutores. Seria demais, né? Mas por enquanto são só hipóteses que precisam ser investigadas a fundo. Preparem-se para uma viagem alucinante ao mundo da física teórica com a teoria das cordas. Segurem os seus miolos, porque a parada vai ficar complexa. Segundo essa teoria, as partículas que formam tudo o que existe no universo não são pontinhos, mas sim cordas minúsculas que vibram. É como se o universo fosse um violão gigante, e cada partícula fosse uma corda vibrando numa nota diferente. E a parada fica ainda mais louca. A teoria das cordas diz que o nosso universo pode ter até 11 dimensões. É como se existissem camadas e dobras no nosso universo que a gente não consegue ver nem sentir. E adivinha só? A gravidade poderia vazar para essas dimensões extras. Seria como se a gravidade estivesse escorregando para outros universos. Se a gente conseguisse controlar essa fuga da gravidade, quem sabe a gente poderia criar regiões com gravidade reduzida ou até mesmo antigravidade. A teoria das cordas é como uma sinfonia cósmica que a gente ainda está aprendendo a decifrar. Será que a antigravidade é uma das notas dessa música? Chegamos ao último capítulo da nossa saga em busca da antigravidade, o EM Drive, um dispositivo que promete revolucionar as viagens espaciais. Imaginem só, viajar para outros planetas sem precisar de toneladas de combustível. Seria o sonho de qualquer astronauta, né? O M-Drive foi criado pelo engenheiro britânico Roger Shawyer no final dos anos 90, e a ideia é genial. Ele gera propulsão a partir da energia eletromagnética, sem precisar jogar nada para trás, tipo um foguete tradicional. É como se o EM Drive empurrasse o espaço para trás, impulsionando a nave para frente. A proposta do EM Drive causou um rebuliço na comunidade científica. Teve gente que achou a ideia genial e outros que torceram o nariz. Alguns experimentos mostraram um pequeno empuxo gerado pelo EM Drive, mas os resultados ainda não são conclusivos. É tipo aquela história de pescador. Será que ele pegou um peixinho ou só era um galho? A ciência ainda está tentando decifrar o enigma do EM Drive. Será que ele é a chave para um futuro de viagens interestelares ou apenas mais uma ideia mirabolante? Só o tempo dirá. E aí, galera? Curtiram a nossa aventura pelo mundo da antigravidade? Vimos que desafiar a força da gravidade não é fácil. É um caminho cheio de desafios, mistérios e perguntas que ainda não têm resposta. Mas, como diria o grande Carl Sagan, só porque a gente ainda não encontrou evidências, não significa que a antigravidade não exista. Mesmo que seja um sonho distante, a busca pela antigravidade nos leva a explorar os limites da ciência, questionar tudo o que sabemos sobre o universo e imaginar um futuro onde as leis da física podem ser quebradas. E aí, qual dessas teorias vocês acharam mais interessante? Será que a antigravidade um dia vai deixar de ser coisa de filme para virar realidade?
Deixem suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa conversa.